Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um Enfermagens em Pauta, número 25. Eu vou trazer para vocês, pessoal, dois julgamentos, uma nova súmula do STJ que agora no final de 2021 despontou, cuidando de direito tributário, em particular da prescrição para cobrança do crédito tributário. O pedido de parcelamento feito pelo contribuinte, se o parcelamento for indeferido, ainda assim interrompe o prazo prescricional, é o objeto da súmula 653 do STJ que vamos entender. E o segundo julgamento que eu trago, pessoal, é um julgamento irrepetitivo do STJ, envolvendo direito civil, direito do consumidor, que faz parte da vida do cidadão brasileiro. No caso de uma alienação fiduciária para compra de imóvel, que é o negócio mais comum hoje em dia para compra de imóvel, depois do pagamento da quitação integral da dívida pelo consumidor ou pela empresa, um caso que não envolva propriamente direito do consumidor, a instituição financeira que demora para dar baixa ao gravame, vamos ver que tem um prazo definido em resolução do CONTRAN ou o contrato pode prever. O descumprimento desse prazo configura dano moral? É o que vamos ver na sequência. Tudo bem, professor Felipe? Tranquilo? Tudo bom, professor Gabriel. Eu trago também dois julgados. No meu caso, ambos do STJ. O primeiro é da terceira turma do STJ, que analisa o artigo 38 do Código Civil. Trata daquelas hipóteses de sucessão por ausência, né? No caso específico do artigo 38, é aquele caso em que a pessoa desaparece há mais do que 5 anos e já contaria com 80 anos de idade. O STJ analisa para saber se a pessoa pode ir direto na sucessão definitiva ou se tem que passar naquelas outras fases, né, da declaração de ausência, da sucessão provisória. É um caso bem interessante. E o outro julgado é da primeira sessão do STJ, que vai uniformizar um entendimento sobre protesto de CDA, certidão de dívida ativa. O STJ vai dizer se a lei que autorizou o protesto da CDA, se ela é uma lei interpretativa ou se ela é uma lei constitutiva. Em suma, se uma CDA antes dessa lei pode ou não ser protestada. Pessoal, então começo aqui com a súmula 653 do STJ, claro que a gente sabe que vai despencar aí em provas, consolida uma jurisprudência e um entendimento já tranquilo do STJ, que claro, com essa conversão em súmula, né, tem um destaque muito maior para fins de cobrança em prova. O que nós temos que entender sobre a súmula 653 do STJ? Ela cuida de prescrição para cobrança do crédito tributário. A prescrição é tratada no artigo 174 do CTN. Sabemos que ela é quinquenal e não pode ter mudança desse prazo na lei local. Inclusive, o Supremo já declarou a inconstitucionalidade do artigo 45 e 46 da Lei 8.212, exatamente porque tentaram colocar uma decadência, uma prescrição em matéria tributária decenal. Então, o prazo sempre de 5 anos, previsto no artigo 174 do CTN. E aqui, pessoal, o que estava em jogo? Os pedidos de parcelamento feitos pelos contribuintes. Muito comum, claro, muito usual, e se tratava aqui de saber se um pedido de parcelamento feito pelo contribuinte que tenha sido indeferido, se ele teria ou não o condão de interromper a prescrição para cobrança do crédito tributário. Temos que lembrar do artigo 174, parágrafo único do CTN, cujos incisos trazem especificamente as hipóteses que interrompem o prazo prescricional. Sabemos que na interrupção do prazo prescricional, nós temos o reinício da contagem integral do prazo, diferentemente de hipóteses de suspensão. E aqui, pessoal, também temos que lembrar que essas hipóteses de interrupção da prescrição e também as hipóteses de suspensão da prescrição tributária também se sujeitam à reserva de lei complementar e não podem ter previsão outras em lei ordinária, como também aconteceu na mesma súmula vinculante em que o Supremo reconheceu a inconstitucionalidade dos artigos 45 e 46 da Lei 8.212, também ele analisou um decreto-lei que previra uma hipótese de suspensão da prescrição tributária, e o Supremo entendeu que é inconstitucional a previsão num âmbito
fora de lei complementar, como o caso do CTN, que sabemos que foi recepcionado com força de lei complementar, outras hipóteses de suspensão. Só lembrando que suspensão, o prazo continua, depois que passada a hipótese suspensiva, ele retoma a sua contagem, não do início, mas pelo prazo remanescente. Então, a gente tem, por exemplo, uma decisão judicial que suspende a exigibilidade do crédito tributário. Isso não tem previsão no CTN, mas a doutrina e a jurisprudência, inclusive do STJ, consagraram o entendimento de que ela é uma hipótese que suspende o prazo prescricional. Também não corre a prescrição no curso, né, do processo administrativo fiscal, no contencioso administrativo tributário. Pessoal, lá no 174 a gente tem 4 hipóteses de interrupção da prescrição. 3 delas só em juízo. Uma única delas é que pode ocorrer na esfera extrajudicial. Temos, em primeiro lugar, o despacho do juiz que ordena a citação na execução fiscal, é hipótese interruptiva, que inclusive vai retroagir a data do ajuizamento da execução fiscal, segundo o STJ definiu em repetitivo. Temos ainda o protesto judicial e não o protesto extrajudicial, que inclusive temos um julgamento bem interessante, né, professor Felipe, aqui nesse Infemário, sobre o protesto extrajudicial. Não é ele, aqui é o protesto judicial e também qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor. O inciso 4º é o que nos interessa aqui, como eu disse, a única hipótese de interrupção da prescrição que pode ocorrer extrajudicialmente. Qualquer ato inequívoco do contribuinte, ainda que extrajudicial, que implique reconhecimento da dívida tributária. E quando o contribuinte vai fazer um pedido de parcelamento, ele está reconhecendo a dívida tributária. Aliás, é usual também que o contribuinte firme uma confissão de dívida para fins desse parcelamento, para não deixar qualquer dúvida quanto a esse reconhecimento, esse ato inequívoco de reconhecimento da dívida tributária. O contribuinte, no entanto, alegava que se ele fizesse esse reconhecimento de dívida para fins de parcelamento, essa confissão de dívida, se o parcelamento fosse indeferido, não surtiria efeitos, porque, afinal de contas, ele fez em vista do parcelamento. O problema é que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Se ele reconheceu, ainda que pensando em conseguir ali um parcelamento tributário, ele reconheceu a dívida e surte o efeito do 174, parágrafo único, inciso 4º. Mesmo que haja um indeferimento do parcelamento, isso é indiferente do que já aconteceu. O ato se mantém, ele é totalmente independente, né, e válido, ele mantém os seus efeitos de interrupção do prazo prescricional. Então, a súmula 653 do STJ vai dizer isso. O contribuinte que pede um parcelamento tributário, faz a sua confissão de dívida, ainda que o parcelamento seja indeferido, o pedido de parcelamento com essa, né, que traz embutida aí essa confissão de dívida, implica um reconhecimento de dívida, é marco interruptivo da prescrição nos termos do artigo 174, parágrafo único, inciso 4º do CTN. Consequentemente, a prescrição vai recomeçar a contar do seu início, ou seja, vamos voltar a contar 5 anos para que haja essa cobrança do crédito tributário. Então, uma súmula interessante aí que vem, é a última, né, a mais recente do STJ, fiquemos atentos a ela. Eu queria só acrescentar 2 coisas, Gabriel, sua explanação foi muito boa. Só para lembrar para o pessoal de casa que essa reserva de lei complementar que você falou, né, que como o CTN estabelece o prazo quinquenal, não poderia uma lei ordinária, né, ou uma medida provisória estender esse prazo, porque teria um status de lei ordinária e não de lei complementar. Essa reserva de lei complementar, ela está no artigo 146, inciso 3º, a linha B da Constituição Federal, que cabe à lei complementar, né, estabelecer normas gerais em matéria tributária, especialmente sobre obrigação, lançamento, crédito, prescrição e decadência tributários. Para a dívida ativa não tributária, você não tem essa reserva, né? Como você mesmo adiantou, e que vamos ver esse tema no próximo julgado. E um outro ponto que eu queria colocar, professor Gabriel, é que essa súmula do STJ trata da hipótese em que o parcelamento ele é indeferido, como você muito bem colocou, né? Só o pedido do parcelamento, né, faz, às vezes, de reconhecer a dívida, né, e interromper a prescrição pelo inciso 4º, parágrafo único do artigo 174. Mas eu queria lembrar o pessoal de casa que existe também uma súmula antiga,
do hoje extinto, né, Tribunal Federal de Recursos, TFR, é o órgão que o STJ veio a substituir, né, na atual Constituição. Ele tem a súmula 248 do extinto TFR, que fala exatamente o que acontece com a prescrição tributária quando o parcelamento é deferido. Lembrando que a súmula que você acabou de comentar é quando o parcelamento é indeferido. Eu vou só ler aqui, é bem curtinho. Ele coloca, súmula 248, o prazo da prescrição interrompido pela confissão e parcelamento da dívida fiscal recomeça a fluir no dia em que o devedor deixa de cumprir o acordo celebrado. O que isso quer dizer? Quer dizer que, como você mesmo colocou, né? Ele vai lá, confessa a dívida e pede o parcelamento. Você interrompeu o prazo de prescrição, né? Interrompendo, você zera o prazo prescricional. Só que, lembrando ao pessoal de casa, o parcelamento, ele está no artigo 151 do CTN como uma hipótese de suspensão da exigibilidade do crédito tributário. E pelo princípio da accionata, né, você só pode correr prescrição quando a dívida ela é cobrável, né? Enquanto ela está suspensa, enquanto o parcelamento está sendo cumprido, né, o contribuinte está pagando em dia o parcelamento, não tem exigibilidade do crédito tributário. E, como tal, esse prazo que foi zerado, ele não começa a fluir. O prazo de 5 anos ele só volta a fluir se e quando o contribuinte descumprir as normas, né, as regras que regem o parcelamento. Aí, a partir daí, é que começa, né, a recontar o prazo de 5 anos. É interessante porque essa súmula 248, você tem uma interrupção e um congelamento, digamos assim, né? Você suspende esse prazo de 5 anos depois dele ser zerado. Perfeito, Felipe, muito bem lembrado. E é mais uma hipótese de suspensão da prescrição. O CTN ele não cuida de suspensão, né? Como tu bem falaste, interrompe, mas o prazo fica suspenso enquanto o parcelamento está em vigor. E também vale lembrar o pessoal de casa, essa súmula é muito antiga, mas o STJ aplica ela diuturnamente, né? Súmula 248 do TFR, o STJ não editou nova súmula, mas ele aplica ela. E só um detalhezinho, ela fala de quando o contribuinte descumpriu. O STJ aplica hoje da data da rescisão do parcelamento, mais especificamente. Por vezes o contribuinte já deixou de pagar, mas ainda não deu causa à rescisão. O fisco tem que, os parcelamentos prevêem um procedimento para essa exclusão, rescisão, né, e exclusão do contribuinte. Ali que nós temos, exatamente por força do princípio da accionata, que o professor Felipe bem lembrou, o início da recontagem do prazo prescricional, né? E aí recomeça por inteiro, porque foi interrompido antes de suspender, né, Felipe? Perfeito. Professor Felipe, temos um julgado agora envolvendo sucessões, né, para o pessoal. Professor Gabriel, ele trata de sucessões e trata também do Instituto da Ausência, né? Enfim, o Instituto da Ausência, ele é muito estudado no Código, embora ele tenha pouca aplicação prática. As exceções ao Instituto da Ausência que são mais comuns, e que foi exatamente o caso aqui que nós encontramos, né? Lembrando ao pessoal de casa, né? O Instituto da Ausência, ele está previsto no artigo 745 do CPC, cumulado com os artigos do Código Civil, se não me falha a memória, eles começam lá pela altura do artigo 22 do Código. Exatamente, artigo 22. E é um procedimento trifásico. Você, em regra, né, para que você tenha a morte presumida por ausência de uma pessoa, você tem que entrar com 3 processos judiciais sucessivos. O primeiro deles é a declaração de ausência, né, em que quando a pessoa desaparece há mais de um ano e não deixou procurador, ou deixou o procurador e esses poderes do procurador são insuficientes para representá-lo, transcorrido um ano sem notícias dessa pessoa, os interessados, como via de regra os herdeiros, os credores ou até o Ministério Público, podem entrar com esse procedimento declaratório da ausência, que é o Código Civil coloca como sendo a curadoria dos bens do ausente, onde o juiz realmente constata isso, né, que a pessoa sumiu, não deixou notícias, e nomeia um curador para que fique cuidando dos interesses e dos bens do ausente. Se o ausente tiver deixado um procurador constituído, esse prazo de um ano, ele é com poderes suficientes, esse procurador, né, que fique claro, esse prazo de um ano ele é dilatado para 3 anos. Aí, realmente, passando 3 anos, o juiz, realmente, o interessado provoca o juiz, né, nesse procedimento de jurisdição voluntária, e ele publica isso, né, decreta a ausência, nomeia um curador e publica editais, para que o ausente reapareça, né.
Passado um ano, né, dessa arrecadação dos bens do ausente, né, os interessados podem ingressar com um procedimento de sucessão provisória. Esse procedimento de sucessão provisória, você realmente veria, né, quem são os herdeiros dele, né, se ele deixou testamento, se ele não deixou, se os herdeiros são os legais ou necessários, né, da sucessão legítima, e você realmente divide os bens. E essa divisão dos bens, ela é provisória, né, ela está sujeita a uma condição resolutiva do ausente retornar, e nessa sucessão provisória, você exige como regra um calcionamento, né? Para que os herdeiros e sucessores legatários recebam os bens, eles têm que dar uma garantia, eles têm que dar uma caução. Essa caução ela pode ser dispensada para os herdeiros necessários, que são os ascendentes, os descendentes e o cônjuge, quando for o caso, pelo regime de bens. E, como regra, por mais que você tenha uma sucessão, os herdeiros, né, os sucessores, não podem dispor do bem, exceto por autorização judicial. Existe uma curiosidade que você tem uma súmula antiga do Supremo, que, se não me falha a memória, é a súmula 331, que diz que, nesse caso, mesmo sendo a sucessão provisória, você tem a incidência do ITCMD, que é o Imposto de Transmissão Mortis Causa, mesmo a sucessão sendo provisória. Passados 180 dias, né, dessa sentença, que declara, né, aberta a sucessão provisória, você tem a publicação de novos editais e você pode realmente ingressar com a sucessão definitiva, em que realmente você tenta, né, 10 anos depois, né, de que foi decretada essa sucessão provisória, os herdeiros eles podem requerer a conversão, né, da partilha que foi feita como sendo de provisória para definitiva. Então, o calcionamento é levantado e não há mais que se falar, né, em autorização judicial para dispor dos bens. Se o ausente retornar, né, antes de 10 anos da abertura da sucessão definitiva, ele recebe os bens no estado em que se encontra. Caso ele volte depois, né, em princípio, ele não receberia mais os bens, porque você já teria tido aí o prazo de usucapião de boa-fé com justo título, né, que é exatamente 10 anos. Então, em princípio, ele perderia, né? Ele não teria como retomar a sua posse nem a propriedade dos bens. Mas o que acontece? Isso que eu acabei de falar, professor Gabriel, é a regra geral. Só que ela é muito custosa, ela envolve 3 procedimentos diferentes, 3 ações diferentes de jurisdição voluntária, e a grande realidade prática é que nunca se ingressa com esse regime, né, trifásico. Você declarar a ausência para depois de você ter a sucessão provisória e depois você tem a sucessão definitiva. O Código e a legislação espaço colocam algumas exceções. Um exemplo da que está no Código Civil é o artigo 7º, onde você tem a morte presumida sem declaração de ausência. É aquele caso de naufrágio, grandes acidentes de natureza. Isso foi muito comum agora naqueles acidentes das barragens, né, de Mariana e Brumadinho, né, as pessoas que morreram, né, você não teve que declarar a ausência e tampouco ter sucessão provisória. O próprio juiz, né, declarou a morte, né, sem corpo, mas era uma morte real, né, e mandou expedir as certidões de óbito e já foi direto para a sucessão definitiva. A lei 9.140 de 95, ela também tem uma hipótese de morte real, né, ou morte presumida, sem se encontrar o corpo, que são as hipóteses dos desaparecidos durante o regime militar, né? As pessoas que estavam envolvidas em atividades políticas, que desapareceram entre o ano de 61 e o ano de 88, né? Que não se tenha notícias dela, elas podem ser declaradas como mortas, mesmo que o corpo não tenha sido achado, e se faz de forma direta a sucessão definitiva, sem que você tenha a declaração de ausência e tampouco a sucessão provisória. Mas por que eu fiz todo esse apanhado? O caso concreto que foi submetido ao STJ para julgamento foi o artigo 38 do Código Civil, em que ele trata da hipótese da pessoa que já tem mais do que 80 anos e que não se tem notícias suas há mais do que 5. Nesse caso, existia uma controvérsia doutrinária para saber se isso seria um prazo de antecipação da sucessão provisória, é dizer, você tinha que ter entrado antes com o procedimento de declaração de ausência, você tinha que abrir um processo de sucessão provisória, e isso apenas anteciparia, né, aquele prazo de 10 anos para você ingressar com sucessão definitiva, ou se seria uma hipótese autônoma, né, se os herdeiros, se os interessados, o Ministério Público já poderiam ingressar diretamente com a sucessão definitiva, sem ter a sucessão provisória e a declaração de ausência.
O STJ entendeu que sim, que é uma hipótese autônoma de sucessão. Então, no caso específico, você não precisa publicar os editais, nada daquilo. Os interessados, né, entram com ação declaratória de ausência, né, para que fique comprovado que já tem mais do que 5 anos que não se tem notícia do ausente, que é presumido morto, e ele já teria, né, na época que se ingressou com a ação, mais do que 80 anos de idade. Então, nessa hipótese, você pode pular direto para a sucessão definitiva. Existe um paralelo aí de procedimentos junto com o artigo 7º, né, do Código Civil e dessa lei que eu acabei de citar, do regime militar, a Lei 9.140, porque você dispensa a declaração de ausência e você dispensa a sucessão provisória. Então, você não tem que falar em editais, em calcionamento, nada disso. O juiz realmente já faz, né, a sucessão como se definitiva o fosse. Ainda existiria aquele prazo de 10 anos, né, para o ausente reaparecer, mas dificilmente ele reapareceria, né? Cabe colocar, né, professor Gabriel, que esse procedimento, ele é do Código Civil de 16, né, onde você não tinha, né, a modernidade, né, dos meios de comunicação, dos meios de transporte que são comuns atualmente, né? Esses são procedimentos raros, né, muito mais doutrinários do que práticos, né? Mas é isso, o STJ entende que o artigo 38 é uma hipótese autônoma de sucessão definitiva que dispensa as fases anteriores. Eu não lhe escuto, professor Gabriel. Não sei se o microfone de cima está desligado. Perdão, o professor Felipe estava desligado aqui. Eu só estava colocando que é um instituto que, embora, né, tenha toda essa preocupação doutrinária e no código, na prática, né, não tem tanta incidência, mas nas provas para os nossos amigos e amigas de casa tem muita cobrança, exatamente porque tem muita doutrina, porque tem uma disciplina jurídica bem minudente, né? E eu fico me perguntando um caso concreto desses, Felipe, do cara com mais de 80, porque a gente escuta, né, as histórias de que saiu para comprar cigarro, né, e não voltou mais. O cara, depois dos 80, some, né? E aí, assim, parece uma coisa inusitada, mas acontece. Eu estava conversando esses dias com a minha esposa, ela contou de uma tia que, isso na década ainda de 70, por aí, ela estava na cozinha, no meio rural, e ela saiu para ir, tipo, no coxo, assim, alguma coisa, e nunca mais voltou. Era uma senhorinha que tinha lá seus 70 e tantos anos. Não encontraram ela, cara. Situação de ausência, não encontraram um corpo. Corria a história de que uma jiboia teria ingerido a pobre da velhinha. Mas vejam como situações de ausência, né, embora, né, não seja tão usual, elas acontecem. Tanto que aqui, né, o STJ teve que se debruçar sobre um caso concreto, né, bem interessante. O caso subjúdice, professor Gabriel, era uma irmã que se alegava como herdeira legal, herdeira legítima, né, do irmão que desapareceu sem deixar herdeiros, e ele já estava desaparecido há mais do que 20 anos. E exatamente ela alegava que era contraproducente, né, para a sociedade, para o interesse, ela sendo a única herdeira, né, passar por toda a via crucis, né, dos outros procedimentos, né, esperar mais de 10 anos com processos judiciais, né, intermináveis, né, e ela queria realmente colocar um processo só e resolver rapidamente. E eu acho que isso pesou muito, né, para o STJ decidir dessa forma, porque na prática, embora seja exceção, na prática será mais utilizado do que a regra geral. Exatamente, e bom para todo mundo, né, Felipe? Inclusive para o judiciário, que ao invés de julgar 3 processos na sequência, vai ter um processo só para resolver, e acho que mais do que razoável a interpretação, né, que o STJ deu. Pessoal, vamos partindo agora para um julgado que eu trago envolvendo direito civil e direito do consumidor. Uma situação muito frequente, né, na nossa sociedade, um meio negocial que se tornou absolutamente popular e que, portanto, cuida de um caso que interessa a muitos de nós, né? Sabemos que, hoje em dia, quando há algum tipo de financiamento envolvendo veículo, na aquisição de veículo, é muito comum que o seja através de uma alienação fiduciária em garantia, que traduz um gravame no imóvel, no veículo, no bem imóvel. Então, o veículo, a bem da verdade, ele não é meu, né? Eu sou o devedor fiduciante
e o credor fiduciário é o proprietário. Eu sou o possuidor direto, mas juridicamente eu ainda não tenho a propriedade. Depois que eu pagar minha dívida, aí sim vai consolidar a propriedade em meu nome. Por hora, né, a propriedade ainda continua com o credor fiduciário, com a instituição financeira que me concedeu esse crédito. Quando a gente termina de pagar esse financiamento, cabe à instituição financeira enviar uma comunicação para o Detran para que o Detran faça a baixa do gravame, ou seja, exclua do nosso documento do veículo, do registro oficial do veículo, esse gravame, essa alienação fiduciária em garantia. Ou seja, somos proprietários efetivamente daquele veículo somente quando há baixa desse gravame. E aí é muito comum, pessoal, já que são milhões e milhões de operações e dezenas e dezenas de instituições financeiras, que elas cometam equívocos e que esqueçam de fazer essa comunicação que lhes cabe fazê-lo. Surgiu, então, já que é uma situação tão corriqueira, né, um volume grande de ações em que o adquirente, o financiado, o mutuário, ele pleiteia danos morais pelo fato de a instituição financeira não ter, no prazo previsto, comunicado ao Detran para a baixa desse gravame. E aí, o consumidor normalmente tem uma relação consumerista, mas não é só relação consumerista, porque muitas vezes é um adquirente que comprou aquele veículo para utilização numa atividade comercial, pode inclusive ser uma pessoa jurídica, né? Então é um tema de direito civil e de direito do consumidor. E o STJ discutiu se nessa situação em que há um descumprimento desse prazo pela instituição financeira, há um dano moral in re ipsa ou se não existe um dano moral in re ipsa e somente em havendo alguma comprovação de uma situação peculiar é que se poderia cogitar de um dano moral. O STJ, inclusive mantendo o entendimento do Tribunal Gaúcho, entendeu que não há dano moral in re ipsa nessa situação. Ou seja, estou eu pagando meu financiamento todo mês em dia, terminei de quitá-lo, passa-se o prazo previsto, que eu já vou comentar sobre ele, e a instituição financeira não comunica ao Detran. Aí eu vou vender meu veículo e está lá no Detran uma alienação fiduciária e me atrapalha no meu negócio. Eu não tenho um dano moral in re ipsa. E aí nós temos que lembrar, normalmente as situações de dano moral pela jurisprudência, elas são in re ipsa. O que isso significa? Eu tenho que comprovar a situação, mas eu não preciso comprovar o abalo psicológico, a angústia que eu sofri, o sofrimento psíquico que daquele evento adveio. Ele é in re ipsa, ele decorre daquele fato. Então, se inscreve em o meu nome indevidamente num cadastro restritivo de crédito, Serasa, SPC. Ali é uma hipótese clássica de dano moral in re ipsa. Eu não preciso provar que eu sofri com aquela inclusão indevida. Esse sofrimento e esse dano moral em particular já é presumido da própria existência de uma inscrição indevida no SPC, num Serasa da vida. Nesse caso, não é in re ipsa, ou seja, não adianta eu alegar e comprovar que houve atraso no cumprimento do prazo para o levantamento desse gravame junto ao Detran. E quanto a esse prazo, pessoal, por vezes o contrato prevê um prazo específico e antigamente nós não tínhamos uma disciplina normativa. Hoje nós temos uma resolução do CONTRAN, resolução 689 de 2017, portanto bem recente, em que o CONTRAN definiu um prazo de 10 dias para que as instituições financeiras comuniquem aos Detrans em vista do levantamento desse gravame. Então, o prazo, se não estiver previsto no contrato, ele tem, né, uma incidência por força dessa resolução 689 do Detran de 10 dias e, consequentemente, algum prazo sempre vai ter. Então, o STJ pacifica em repetitivo. Isso vale tanto para relações consumeristas ou não consumeristas,
que não há dano moral em rei ipsa pelo atraso na comunicação pela instituição financeira ao Detran para fins de levantamento do gravame atinente à alienação fiduciária em garantia. Fica ainda aberta uma possibilidade de uma comprovação efetiva de um dano moral, não em rei ipsa, mas a comprovação de um abalo, de um sofrimento. Eu diria que é uma situação, né, que é bem pouco típica, né, porque nós vamos ter que comprovar esse sofrimento. Então, por exemplo, uma situação de alguém, o STJ não disse, né, que isso normalmente acontece, é o que se alega. Eu estava vendendo um veículo e atrapalhou meu negócio. Isso em si, para mim, mesmo que eu comprovasse, chamasse o provável comprador e comprovasse que não saiu o negócio por isso, para mim não seria propriamente dano moral. Para mim teria que ter algo a mais, algum tipo de constrangimento que eu sofri, por exemplo, porque saiu alguma informação de que eu era devedor ainda e eu havia dito para ele que estava tudo em dia. Mas vejam como fica para uma situação excepcional. O STJ quer deixar para exceção esses casos de dano moral nesse atraso no levantamento de gravame. Então, para fins de prova, né, a gente tem que guardar o que é o geral dos casos de que não há dano moral em rei ipsa nesse atraso da instituição financeira. Isso agradou muito, claro, as instituições financeiras, porque, como eu disse, é uma situação muito comum de atraso. Quem já comprou veículo financiado, eu mesmo já comprei, demorou bem mais do que isso para eles levantarem. Normalmente demora-se mais do que esse prazo de 10 dias. Isso viraria, né, uma ação aí em massa, né, de dano moral, um filão bom para advogado, mas que acabou, né, sendo fulminado aí com esse julgamento em repetitivo pelo STJ. Eu só acrescentaria, professor Gabriel, que o julgado, né, se referia a bem móvel, né, em regra, automóveis, né, carros, motos, né, que são regidos pelo Decreto-Lei 911, né, que envolve a alienação sobre bens móveis junto à instituição financeira, né. Se a gente estivesse diante de imóveis, que pode ser avançado, né, com instituição financeira, mas também acho que admite a pactuação entre particulares, né, ele é regido pela Lei 95/14 de 97. E nessa hipótese, a própria lei traz, no artigo 25, não uma hipótese de dano moral, mas ela diz que feito, né, quitado, né, a alienação fiduciária pelo devedor, o artigo 25 diz que a instituição financeira tem o prazo de 30 dias para dar um termo de quitação ao fiduciante, né, sob pena da existência de multa, né. Então, nesse caso específico, você tem um regime muito parecido, né, com a propriedade fiduciária sobre bens imóveis, né, e o prazo pela Lei 95/14 é de 30 dias. E a própria lei é expressa para dizer que cabe uma multa, né. Essa multa é mais a título de dano material, né, não seria bem a título de dano moral. Mas existe um regime muito paralelo, né, embora o STJ tenha analisado só a questão de bens móveis, né, regidos pelo Decreto-Lei 911. Bem interessante, Felipe, a lembrança, né, que é outra situação muito comum, e eu também tinha ficado refletindo, né, nesse aspecto. É um mero aborrecimento, é o que o STJ diz nesse caso do gravame aí do veículo, é um mero aborrecimento inerente à vida em sociedade, não desborda para o dano moral, mas para a instituição financeira fica por isso, né, Felipe, porque, a bem da verdade, a gente não tem, o dano moral seria uma forma, entre aspas, de sanção, né, de uma consequência jurídica. Se não tiver em contrato, e normalmente elas não vão colocar em contrato isso, né? Atrasa e o consumidor, por vezes, tem que até entrar em juízo, né? Para forçar, porque às vezes não consegue resolver numa call center, né? Que às vezes é uma dificuldade toda. Mas é interessante que em matéria de imóvel, né? Até porque os valores são mais elevados, a lei se preocupou e trouxe uma consequência bem interessante. Temos agora um julgado também envolvendo direito tributário e também direito administrativo, porque CDA tem dívida ativa tributária, não tributária, né, Felipe? Exatamente, professor Gabriel. O julgado é até simples. O STJ, ele discutiu, né, para saber se uma CDA, uma certidão de dívida ativa, antes da vigência da Lei 12.767 de 2012, que modificou a Lei de Protesto de Títulos, né,
colocou lá expressamente um parágrafo único no artigo 1º para dizer que a CDA poderia ser um documento, né, sujeito a protesto cambial. O STJ analisou, né, para entender que sim, né, que mesmo antes da edição dessa lei, que inseria esse parágrafo único na lei do protesto, que é a lei 9492, é possível esse protesto de CDA. Aí, para o STJ, uma consequência lógica, né, é que a lei ela seria meramente interpretativa, né, não teria natureza constitutiva. Né? Aí, sendo uma lei interpretativa, né, como ela não, teoricamente não estaria inovando no ordenamento jurídico, ela poderia retroagir, né, porque ela apenas diz o que já existia. Essa foi a conclusão do STJ. Aí, só fazendo uma breve observação, professor Gabriel, o curioso é que o próprio STJ, há 10 anos atrás, né, 7 anos atrás, tinha jurisprudência consolidada para dizer que não era admissível, né, o protesto de CDA. A razão é que não tinha previsão legal na Lei 6830, né, mas, enfim, esse entendimento está superado. Né. Com a edição dessa lei, 12767, o próprio STJ, o Supremo também, né, em ADIM, enfim, estabeleceram a constitucionalidade desse procedimento. Só fazendo um breve apanhado, né, para o pessoal de casa, é muito custoso, né, e é muito ineficiente o procedimento da execução fiscal da Lei 6830, né, algo bastante digamos assim, o índice, né, de recuperabilidade, né, o que realmente a Fazenda consegue cobrar de volta daquilo que ela inscreve em dívida ativa é baixíssimo. E o CNJ ajudou bastante, né, o IPEA, né, fizeram vários estudos, há uns 10 anos atrás, tentando racionalizar mais o procedimento. E uma forma dessa racionalização de cobrança foi exatamente a forma de você conseguir ter uma cobrança extrajudicial, né, dessa dívida ativa. Você tinha julgados, né, do CNJ, né, que admitiam, né, que normas extrajudiciais, né, de TJs que disciplinam cartórios previam, né, a possibilidade de protesto CDA, e tinha decisões do CNJ avalizando isso. Terminou que essa prática, né, foi reconhecida por lei, né, que estabeleceu essa questão do protesto. Só uma curiosidade, professor Gabriel, como nós colocamos no primeiro julgado, que comentamos aqui nesse episódio, desse enfermagens, como você bem colocou, a dívida tributária, né, o crédito tributário, a obrigação tributária, ele tem reserva de lei complementar, né? E como você mesmo colocou, o único protesto que interrompe a prescrição tributária é o protesto judicial. O protesto extrajudicial, aquele que é feito, né, perante o tabelião de protestos, perante o cartório de protesto, né, ele sendo extrajudicial, ele não tem um condão de interromper a prescrição da dívida ativa tributária. A dívida ativa não tributária não tem nenhum problema. Ele interrompe normalmente. O artigo 202 do Código Civil, se não me falha a memória, o inciso 3º, tem lá colocando que o protesto cambial interrompe a prescrição. Então, esse protesto interromperia a prescrição da dívida não tributária. Já em relação à dívida tributária, ele seria indiferente. Mas o que o STJ bateu, já colocou em vários momentos, né, que o fato dele não interromper a prescrição tributária, isso é indiferente. Na verdade, todo o desenho que foi colocado aí é de uma política pública de cobrança mesmo, de você conseguir índices maiores, né, de efetividade na cobrança da dívida ativa, seja ela tributária ou não tributária. Eu lembro, professor Gabriel, que a própria lei de protestos, né, a lei 9492, ela coloca lá que diariamente os cartórios de protesto fornecerão, né, informações aos órgãos protetivos, né, de crédito, hoje SPC Serasa, né? Então, assim, na prática, a pessoa que tem contra si um título protestado, seja ele uma CDA ou não, ele termina ficando com o nome negativado, né? Como se fala vulgarmente, com o nome sujo, né? E isso impede que ele consiga crédito, seja através de cartões de crédito, financiamentos bancários. Então, na prática, você tem um meio alternativo de cobrança, né? E que o STJ e o Supremo colocaram que não é uma sanção política, né? Não incorre naquelas hipóteses das súmulas do Supremo, 70 e outras mais, para dizer que eram meios ilegais, né, de cobrança. Tanto o Supremo como o STJ entendem que o protesto é um meio legal, é um meio legítimo. E, enfim, a fundamentação legal é que a própria Lei 9492, né, para embasar esse ponto do STJ, ela inovou o ordenamento jurídico, admitindo que outros documentos de dívida, que não títulos de crédito, sejam protestáveis, né? Hoje em dia é pacífico, o novo CPC até coloca essa previsão, mas sentenças, né, elas podem ser objetos de protesto, que são títulos judiciais, né?
com a lei, né, em 97, se tornou possível, porque outros títulos de dívida, né, como consta no artigo 1º da Lei 9492, são admitidos a protesto, né, além de títulos de crédito. Então, o STJ terminou colocando a CDA, né, como sendo um outro título de dívida. Aí ele colocou realmente que essa inserção do parágrafo único do artigo 1º da Lei 9492 foi meramente declaratória, meramente interpretativa. Então, quaisquer CDAs, né, antes ou depois dessa lei, 12767, podem ser protestados. Em linhas gerais é isso, professor Gabriel. Entendimento simples, mas deu para revisar, né, para o pessoal de casa. Excelente, Felipe. Eu destaco para o pessoal de casa, né, que é um julgamento em embargos de divergência. Então, tinha entre a primeira e a segunda turma uma divergência de entendimento e agora se uniformiza. Então, mais um julgado aí pela força uniformizadora com grande possibilidade de cobrança em provas. E também para colocar em termos práticos para o pessoal, a Fazenda Pública tem utilizado muito protesto, né, Felipe, para dívidas de pequeno valor, exatamente como o Felipe comentou. Para uma execução fiscal, o custo é elevado, seja em todos os aspectos, inclusive por um procurador, que é uma mão de obra extremamente qualificada, né? Então, a Fazenda Pública em dívidas de pequeno valor que ela não ajuiza a execução fiscal, no âmbito federal é de 20 mil, muitos estados é de 20, 10 também, municípios 5, enfim, cada ente define o seu critério. Essas dívidas de pequeno valor, antes do protesto, elas simplesmente não eram ajuizadas e ficavam quase que por isso mesmo, né, Felipe? Porque tinha que vir uma outra dívida para passar desse patamar mínimo. Agora não, agora uma dívida mínima que seja, já causa um incômodo, e esse incômodo muitas vezes reverte em satisfação do crédito, porque o contribuinte, por mais, né, que um protesto ali de uma dívida pequena seja, né, algo que acontece bastante, como o Felipe colocou, para nos negócios mais comuns, mesmo cartão de crédito ou qualquer negócio de financiamento, empréstimo com banco, negativado o cara não vai conseguir com a maioria das instituições bancárias, né? Então, surte muito efeito. Foi um meio extremamente efetivo que aumentou bastante a arrecadação tributária e não tributária, né? Porque a CDA, como a Felipe bem colocou, pode ser tributária ou não tributária, e esse entendimento vale para os dois casos, né? E o curioso é isso, que o STJ, antes da lei, entendia que não cabia o protesto, inclusive invocava o princípio da legalidade, né, Felipe? Que rege a administração pública. Não há lei, então não pode fazer. Agora, né, veio a lei, depois da lei, beleza, é constitucional, o Supremo diz que não é sanção política, não é meio indireto de cobrança e sem, né, fundamento constitucional, e, por outro lado, agora os anteriores também são legítimos, ou seja, aqui a gente tem uma mudança de jurisprudência, um overruling autenticamente, né? Então, o julgamento bem quente aí para o pessoal de casa. Com isso, encerramos, pessoal, o nosso Infoimagens em Pauta número 25. Esperamos que tenham gostado aí dos julgados que selecionamos. Vamos adiante, né, pessoal, com os estudos. Deixo um grande abraço aí a todos que nos acompanham. Fiquem com Deus, força nos estudos e até a próxima. Tchau, tchau, pessoal.